Aí, pessoal, tudo beleza? Quadrinhos Porretas hoje vai falar sobre um thriller dramático que parece ser aí uma tragédia grega, mas que na verdade está com os dois pezinhos fincados na literatura russa do século XIX. Eu estou falando da HQ Matei Meu Pai e Foi Estranho, do grande André Diniz, lançada em 2017 pela Jupati Books, um selo da editora Marsupial. Bom, por que eu falei que Matei Meu Pai Foi Estranho? Tá com os dois pezinhos aí na literatura russa do século XIX, porque é uma trama que vai mostrar uma família onde tem um integrante que não se encaixa muito bem ali, e também a gente vai ter questões de diferenças de classes sociais que vão atenuar o conflito do nosso protagonista, o Zaqueu. O Zaqueu é um rapaz albino que acha que está completamente deslocado. Ele não se sente pertencendo à sociedade, caso a cidade ali de São Paulo. Ele não se sente pertencendo à sua família. E para aumentar essa sensação de não pertencimento a lugar algum, ele é o único da família que é albino, né, todos são morenos, e ele é o único que estuda em uma escola, digamos assim, burguesa, de elite. E logo na primeira página, o André Diniz já abre aí, parafraseando o grande Leon Tolstói, no seu romance Ana Karenina, aquela citação que já é bem conhecida de que as famílias felizes são todas iguais, já as infelizes são cada uma à sua maneira. Só que aqui ele vai colocar, né, o Zaqueu primeiro fazendo uma distinção entre as pessoas e os prédios, e ele vai preferir observar os prédios, e ele gosta mais dos prédios feios, porque são cada um, né, feio à sua maneira. E como o Zaqueu ele se sente descolado de tudo isso, o passatempo preferido dele é a fuga. Como ele não pode fugir da família na escola e nem fugir da escola na família, ele passeia pelas ruas da cidade de São Paulo. Ele tem como melhor amigo um mendigo, o Taroba. Ele gosta de ir para a rodoviária, né, e fantasia que pega um ônibus e vai para algum outro lugar. Gosta também de ir aos sebos, né, para caçar aí algumas histórias, algumas revistas em quadrinhos mais antigas. E ele também tem o passatempo predileto dele, que é pegar um ônibus a esmo, tá? E parar num bairro que ele não conhece, tão somente para passear, para observar as redondezas, né, daquele bairro, porque o Zaqueu ele é um artista, ele tem um olhar sensível e um olhar de crítica à sua volta, né? Ele é um rapaz que gosta de desenhar, um rapaz que gosta de escrever, mas é como se tudo que ele gostasse de fazer não tivesse o menor valor para a sua família, especialmente
para o seu pai, né? O seu pai é um cara bruto, machista, que acha que é homem tem que sair pegando várias mulheres, jogar futebol e também beber. E como o Zaqueu ele não se encaixa nesse rótulo que o pai colocou, a situação ali, a relação deles não é tão legal. Como, na verdade, a relação do Zaqueu com os outros membros da família também não é tão bacana. Ele não consegue aí se relacionar também nem com a sua mãe, nem com o seu irmão mais velho, Rudá, que é metido aí a marginal. E a única pessoa da família com quem ele vai ter uma relação recíproca de amor, de amizade, de carinho, é com sua irmãzinha caçula, a Tonha. E assim, para mostrar como o Zaqueu ele está completamente perdido, né, e confuso aqui, tem duas passagens muito interessantes de redações que ele faz, né? Porque é como se a única aula que ele gostasse fosse a aula de português. E escrever essas redações é um momento de libertação para ele. E a professora sempre o chama para conversar, porque as redações dele são completamente diferentes das dos demais colegas. E denota realmente alguém que é muito sensível e que gosta muito de ler, né? E é interessante quando ele vai falar com a professora, que apesar dele gostar muito de ler, na casa dele, ele praticamente não tem uma condição saudável, né, para ser um bom leitor, porque lá é todo mundo gritando uns com os outros, né? Xingando, cobrando, reclamando de dinheiro, né? Porque assim, a família do Zaqueu é uma família de classe, vamos dizer, de classe baixa, média baixa, e o pai dele está sempre reclamando que o dinheiro não dá e fazendo empréstimos, né? O Zaqueu ele estuda nesse colégio de Bacana, porque o patrão do pai dele, observando aí que o Zaqueu era um rapaz, digamos, diferenciado, concede uma bolsa de estudos para ele. Só que essa bolsa de estudos deixa o Zaqueu, né, mais sem perspectivas aí na vida, porque nessa escola ele não tem nenhum amigo e as meninas que ele tenta paquerar não dão bola para ele e pior, desprezam ele e tocam uma ferida, né, num ponto que magoa muito, porque elas vão desprezá-lo principalmente pela sua condição social, né? Ele vai oferecer um chocolate e as meninas zombam, né, daquele chocolate, ou seja, não é um chocolate de uma marca interessante que chame a atenção delas, né? É um chocolate, digamos assim, de pobre. E o Zaqueu, extremamente perdido, descolado de tudo e de todos, ele vai, né, ficar perambulando aí pelas ruas, observando as pessoas, observando os prédios. E ele é um rapaz muito passivo. Ele deixa o pai dele bate nele, né, dá soco nele, o irmão também bate nele, e ele não consegue reagir. E como é que o André Diniz ele constrói essa narrativa, né? Ele vai nos apresentar um título que já indica o fim da ação, o fim de um dos conflitos, né, do maior conflito do Zaqueu, que é o conflito pessoal com o pai dele. E a gente sabe que ele matou o pai. Só que a gente não sabe quando ele vai matar o pai e de que forma ele vai matar o pai. E o André Diniz, ele constrói a narrativa para expor para a gente como é a vida do Zaqueu. Então, o leitor realmente se coloca na posição do Zaqueu, né? Da relação dele com sua família, com os colegas da escola, e as fugas dele, os refúgios dele
A cidade que é grande demais e é míope, né? Não enxerga a beleza e a grandeza do Zaqueu, ele vai precisar fazer com que a cidade o enxergue, seus colegas o enxerguem e sua família, especialmente o seu pai, o enxergue. Vai chegar um momento em que o Zaqueu ele não pode mais fugir, ele não pode ser mais alguém tão passivo, ele precisa aprender a reagir, né? Ele precisa aprender a colocar a sua raiva para fora de uma forma, digamos assim, até inteligente. Pode parecer contraditório, mas é o que vai acontecer. Mas a forma como o André faz isso, e ele vai colocar, ele quebra um pouco essa dramaticidade do Zaqueu com alguns momentos aí de alívio cômico. E para reforçar isso, o André Diniz, ele coloca assim, ó, as ruas como se tivessem quase que esmagando o nosso amigo Zaqueu, né? E esse traço do André Diniz é um traço muito particular dele, né, porque lembra muito a xilogravura e casa com essas tramas que ele bem gosta de fazer. Olha aqui a referência, né, a Shimamoto, a Colin. E eu acredito que durante a produção de Matei, Meu Pai Foi Estranho, ele estava já aí, ou estava pensando, ou já estava fazendo a adaptação de O Idiota, do Dostoiévski. Então, Matei Meu Pai Foi Estranho, um baita de um quadrinho porreta, e André Diniz, um baita de um quadrinista porreta. Conheçam mais trabalhos dele, porque vale muito a pena. É isso aí.